Gravada. E o assunto de hoje é esse aí. Como é que foi os feriados aí para vocês? Tudo bom? Graças a Deus. Passou rápido. Beleza. Gente, acabaram os feriados prolongados esse ano, tá? Vamos lá, senhoras. Como eu disse na última aula, vocês não precisam anotar nada. O que tem para anotar, o que eu gostaria que vocês anotassem, eu já estou escrevendo aí e fica disponibilizado na gravação da aula, tranquilo? Vocês procurem prestar atenção na aula e fazer as perguntas, se não estiverem entendendo. A previsão hoje é a gente terminar o assunto da aula passada e começar um outro assunto novo, se houver tempo. A turma anterior não consegui fazer isso porque teve um problema técnico aí no Campus 2 e não foi possível começar a aula na hora certa. Nós começamos praticamente com 50 minutos de atraso. Então, a metade da aula foi embora, eles estão atrasados em relação a vocês, esses 50 minutos. Né? Mas, se tudo correr bem, nós vamos ver dois assuntos hoje. É terminar, conforme eu disse, o que vimos na aula passada, e introduzir, ou até, se for o caso, fechar também o assunto relativo a o que é valor médio e o que é valor eficaz, o que é potência média e o que é potência instantânea. Se não der tempo, a gente termina na aula que vem. De qualquer forma, vamos ao primeiro assunto de hoje, que é caracterizar da melhor forma possível os elementos ou os parâmetros de uma grandeza alternada senoidal. Beleza? Essa figura que está aí, gente, ela tem, na realidade, são duas figuras, uma ao lado da outra, e uma relacionada com a outra. A figura da esquerda se refere àquela análise que a gente fez, ou aquela máquina que a gente considerou geradora de uma tensão senoidal. E a da direita é a forma de onda da tensão que aquela máquina ou aquele gerador produz, ou qualquer circuito, né, que gera uma tensão senoidal produz. Vale lembrar o seguinte, esses pontos que estão sobre a circunferência aqui estão indicando para nós posições daquele condutor dentro de um campo magnético uniforme, lembram? Que poderia ser ou também uma espira ou até uma bobina. De qualquer modo, ele estará nos indicando o posicionamento do elemento que estará produzindo a tensão alternada, para que a gente possa analisar o que está acontecendo, os valores que vão se processando, e entender o relacionamento disso tudo com a forma de onda, que é o gráfico que representa os valores instantâneos da grandeza em função do tempo. Beleza? Primeira coisa, anotar, que não precisa ser anotado. Está aí, ó. Blá, 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 né? Pronto. Está registrado aí. Nós também já vimos, só para puxar a memória de vocês, que a tensão produzida nos terminais daquele condutor, ou espira, ou bobina, né? Chamado de E, ou valor instantâneo de E, ou valor de tensão em função do θ, né? Que é o ângulo, que daqui a pouco eu falo mais sobre ele, é igual a V máximo seno desse ângulo em volts. Essa é a lei de Faraday, né? Que também rege a função senoidal que nós vamos trabalhar. Segundo quadrinho é a mesma coisa do de cima, só que no lugar do θ eu substituí pelo ômega-t. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que muda ou se muda alguma coisa nessa situação. Ou simplesmente isso aí, ó. No lugar de usar FM igual a E, igual a isso, já coloca direto a expressão matemática da função senoide, que é
V de T, V máximo seno de ômega T, ou V máximo seno de θ. Beleza? Agora, puxando a figura aqui, só aquela figura da esquerda. O que nós temos aqui para chamar a atenção ou para nos considerarmos? Como o chinês diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Sobre essa figura pode-se dizer muitas coisas. Vamos começar. Essa linha vermelha que está aqui, ó, que é uma parte da circunferência, vou chamar de arco relativo ao ângulo θ, né? Está relacionado com a posição do elemento que gera, ou no qual se desenvolve a tensão. Esse ponto girando, e normalmente girando a uma velocidade constante, essa velocidade, por ser uma velocidade de giro, é chamada de velocidade angular, né? Diferente da velocidade que a gente chama de linear, que você está imaginando algo se deslocando no mesmo sentido, né? Tipo, carro na estrada tem uma velocidade tal. Aqui está girando, então é velocidade angular. O valor daquela velocidade é definido em relação ao ângulo percorrido ou gerado pelo movimento dele. Tá certo? Então, eu coloquei aqui várias posições para a gente ir já nos adaptando e já nos familiarizando. Por exemplo, π sobre 4, π sobre 2, etc. Pode ser colocado em graus também, tipo, pegar a circunferência e dividir em 360 graus, aí tem aquele montão de pontos lá. Geralmente, a gente usa π radiano. Por quê? Porque é o número de divisões que satisfaz a gente. Não há necessidade de ter 360 subdivisões. A gente só usa tantas divisões quando a gente está trabalhando com um processo que precisa de uma resolução maior. Normalmente é raro. Beleza? Então, vejamos o que nós temos aqui. Mais uma informação. Então, esse ponto localizado aqui, nesta posição, está me dizendo o seguinte, que a projeção desse eixo vertical, desculpe, é o valor instantâneo da tensão. Transportando esse vetor aqui, ó, vermelho, que indica o valor instantâneo da tensão, para esse ponto aqui, ó, só transferir o valor para cá. Eu criei aqui um triângulo retângulo, e nós sabemos que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu considerar que a hipotenusa, que é esse vetor aqui, é igual ao valor máximo da tensão produzida, eu tenho que o seno de θ, que é esse ângulo, referente a esse arco aqui, é igual a esse V máximo sobre o valor instantâneo. Aliás, é o contrário, desculpe, tá? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, isto é, V, entre parênteses, θ, ou V em função do θ, dividido pela hipotenusa, que eu estou considerando como valor de pico, o valor máximo. Então, seno de θ é igual a V em função de θ dividido por V máximo. Com isso, eu concluo que o V em função do tempo é igual a V máximo seno de θ, que é a expressão do Faraday, que é aquela que nós mostramos anteriormente. Então, esse vetor vermelho aqui, à medida que o ponto vai se deslocando sobre a circunferência, vai se modificando de comprimento. Quando, por exemplo, esse ponto está passando pelo zero, isto é, o ângulo é zero, o arco é zero, eu vou ter que o valor instantâneo é V máximo seno de zero. E a projeção desse ponto branquinho aqui, ó, nesse eixo vertical verde aqui, vai dar zero. A projeção é zero. Eu pego o ponto, projeto aqui é zero. Então, está em conformidade com aquela relação. Nessa posição que está desenhada aqui, ó, π sobre 4, o valor V instantâneo, V em função de θ, é V máximo vezes o seno de π sobre 4, em radiano. Quando ele está nessa posição aqui, ó, que eu estou pondo a seta, observe que o ponto foi deslocando, o arco foi aumentando, e eu parei o tempo aqui, ó, nesse ponto. A seta vermelha terá aumentado e chegado aqui. É por esse motivo que eu considero esse vetor azul que está aí, mais
grosso como o valor de pico, porque é o maior valor que você consegue produzir. Entendeu? E a partir daí, ela continuando, ponto continuando a se deslocar aqui, os valores vão se repetindo, nunca passa do valor máximo. Então, eles vão aumentando de zero até o valor máximo, e depois vai diminuindo de zero até o valor, do valor máximo até o valor zero. Depois, o que vai acontecer? Entra na parte negativa aqui, ó, entra no terceiro quadrante, a seta verde inverte de sentido, mas a relação é a mesma. O valor instantâneo é o V máximo seno do ângulo. Por exemplo, seno de 5π sobre 4, se estiver aqui, ou 3π sobre 2 estiver aqui, tal, tal. A seta verde está para baixo. Ela modifica seus valores da mesma forma que modifica na parte de cima, né? Na parte de cima, a gente tem o que a gente chama de semiciclo positivo, e na parte de baixo, o que a gente chama de semiciclo negativo. Os valores são, digamos assim, iguais, são espelhos um do outro. Então, um giro completo, considerando o arco, toda a circunferência, né? Eu passarei por todos os valores, que se eu pegar cada um deles e levar para o plano cartesiano, eu tenho a senoide, que é a grandeza que nós vamos trabalhar o ano inteiro com ela aí. E essa animação aqui, gente, veja o que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Eu peguei o arco, né, ou melhor dizendo, a circunferência, que é o arco completo, e estiquei. Então, essa linha azul que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é a circunferência esticada. Tá certo? Portanto, ela tem um comprimento que é igual ao arco, equivalente a 360 graus ou a 2π radiano. Esse é o comprimento dela, porque é o comprimento da circunferência. Eu estou dizendo que é porque está sendo feito para si. Aí, meu objetivo é desenhar, vou fazer a correspondência, desenhar a senoide, ou a função, ou o gráfico, fazendo correspondência com o posicionamento lá dos pontos, né? Aí, eu dividi, peguei o plano cartesiano, no eixo vertical eu coloquei o valor instantâneo da tensão, e no eixo horizontal eu coloquei o ângulo. Então, vou relacionar tensão instantânea com ângulo, portanto, a senoide que vai aparecer. Mas eu poderia estar relacionando, que é normalmente mais usado, no lugar de graus, colocar radiano. Posso colocar tempo em segundos também. Gente, vocês estão falando aí, eu não sei se vocês estão falando comigo ou se estão falando entre vocês. É conveniente que vocês não conversem entre vocês, que tire a atenção de alguém que esteja prestando atenção. Eu peço para fazer um esforçozinho para ficar calado. Se quiser falar, fale, mas perguntando, né? Aliás, eu agradeço se for dessa forma. Bem, gente, então, voltando aqui, ó. Eu tenho aqui, o meu objetivo é desenhar o gráfico, ponto a ponto, porque nós estamos, conforme eu já falei com vocês antes, nesse primeiro momento da nossa disciplina, colocando ferramentas para vocês desenvolver os cálculos de circuitos. Como a gente vai usar muito a grandeza senoidal, diferentemente do que a gente fez no primeiro ano, né, que era só tensão contínua, nós vamos usar o tempo todo agora essa onda senoidal. E é importante que vocês caracterizem bem, tenham assim, uma certa familiaridade com os elementos ou parâmetros da grandeza senoidal. Por isso que eu estou indo devagarzinho, sem pressa, e detalhando tudo para vocês, né? E tentando ser o mais didático possível, beleza? Então, o que eu estou fazendo agora é compor uma senoide relacionando com o gerador que é a gera. Isso. Então, lembro, essa linha azul está representando a circunferência. Como a circunferência é o arco, né? A linha é o arco esticado. Então, quando eu pego essa linha e divido em digamos assim, espaços, né? Eu vou ter em cada espaço o ângulo relativo àquele espaço. Só isso. E pode ser indicado usando graus elétricos, né, que a gente chama de graus elétricos. Graus elétricos é o relacionamento do grau, digamos assim, o grau da figura, né, da figura geométrica,
com o ângulo, né, que indica a posição, que gera uma tensão elétrica, né? Pode ser em tempo, né? Então, pode ser pi, radianos, pode ser graus, ou pode ser segundos. Essas três formas de você identificar o tempo que vai indicar os valores instantâneos dessa função aí, que é a senoide. E por que senoide, vocês já viram, porque a expressão do Faraday lá é V máximo seno do ângulo, que está aí no eixo aí indicado para vocês, beleza? Ela tem o valor de pico positivo, o valor de pico negativo. Eu vou colocar mais um período aqui, só por questão didática, né, para você ver que a coisa vai se processando, né? Então, a onda, aquela onda que você está estudando, está vendo, é uma onda que você está se desenvolvendo, está acontecendo à medida que o tempo está passando, ou está transcorrendo em função do tempo. Está claro isso aí, gente? Eu estou falando coisa óbvia demais? Tranquilo? Sem perguntas? Veja bem um detalhe interessante. Interessante não, um detalhe. Um detalhe interessante, eu acho, né? Esse quadrinho está indicando o quê? Está mostrando para vocês o quê? Esse ômega aqui. Ó. O que é ômega? Alguém diria para mim aí o que significa esse ômega aqui, nesse caso específico? Pode falar agora, gente. O que é ômega? Isso, velocidade angular. O que é velocidade angular? Velocidade angular, aliás, velocidade genericamente é uma grandeza que indica distância percorrida por tempo gasto para percorrer, não é isso? Distância percorrida dividida pelo tempo gasto em percorrer. Como eu estou me referindo ao movimento circular, é chamado de velocidade angular. Eu estiquei o eixo, né? O eixo não, a circunferência, e coloquei ela em linha reta. Né? Então, eu vou relacionar essa distância, entre aspas, percorrida, por elemento que está gerando a tensão senoidal, e dividir pelo tempo gasto em percorrer. Por exemplo, se eu pegasse um comprimento que vai de 0 a 180 graus, ou de 0 a π, e dividir pelo período gasto, para isso acontecer, eu tenho velocidade angular. Tá? Como a velocidade angular é constante, qualquer dimensão, qualquer espaço que eu considerar aqui, ó, dividido pelo tempo relativo a ele, né, vai dar essa velocidade angular. Como eu tenho de certeza aqui, de elementos aqui que favoreçam o cálculo da velocidade angular, esses ângulos, eu escolhi um deles. Por exemplo, eu vou escolher esse ponto que dá seta aqui, ó, equivale a 2π, ou 360 graus, ou T maiúsculo. Né? Se eu estiver trabalhando com tempo, só tempo, né, eu vou fazer isso. Né? O relacionamento que eu coloquei para vocês é o seguinte: como nesse eixo aqui, veja bem, eu estou colocando θ, certo? Então, é o valor de θ pelo tempo gasto para acontecer o θ, quer dizer, para que, fluindo lá, o elemento girante se movimentando, chegue no θ, certo? Qualquer que seja o valor de θ. Como o θ que eu vou escolher aqui, arbitrariamente, é 2π, por quê? Porque eu sei o nome que eu daria a esse tempo gasto para chegar no θ, que é o período da onda, é o período de uma senoide. Então, eu pego 2π e divido pelo período. Isto é, eu pego o comprimento relativo a 2π e divido pelo período equivalente a ele, que dá o θ. Como o período é o inverso da frequência, eu simplesmente substituo aqui e concluo que ômega é igual a 2π vezes f. Então, eu já sei o valor do ômega, isto é, eu sei o valor da velocidade que essa senoide está se processando, é 2π vezes f. Para saber o valor do ângulo, eu tenho que saber qual que é o tempo para chegar naquele ângulo.
cada instante é um T diferente, cada instante tem um ângulo, um θ diferente ou um arco diferente. Agora, gente, esse barulho está me incomodando. Quando vocês estão conversando muito, vocês não estão prestando atenção. Esse tipo de coisa não dá certo. Vou conversar com a nossa coordenação para ver se a gente acha uma alternativa melhor, porque eu não consigo fazer vocês ficarem calados estando em casa. Vocês estão procedendo como crianças, e já não são, né? Bem, então vamos lá, vamos ter um pouquinho mais de paciência e continuar. Eu sei que eu estou sendo um pouco tedioso, né? Mas estou fazendo o meu possível. Então vamos lá. Nós vimos aqui, ó, que ômega é θ sobre T. Portanto, θ é ômega vezes T, lógico, é evidente. Né? Aí, ó. Como é vezes T, e eu vi aqui que ômega é 2π vezes F, então ômega é 2π vezes F vezes T. Então, nesse eixo aqui, no lugar de escrever o nome ômega, eu coloco 2π vezes F, porque aí eu tenho as grandezas que eu preciso. Eu tenho a frequência, que cada caso é um, né, específico da situação, e o tempo gasto, o tempo transcorrido, que eu preciso considerar para calcular o valor instantâneo que vai compor essa senoide aí. Então, nesse eixo aqui horizontal, daqui para frente, eu vou colocar ou ômega, ou o que ela corresponde, que é ômega t. Ou, aliás, desculpa, ou θ, ou o que θ corresponde, que é ômega t, ou 2πft, que é a mesma coisa. Dessa forma, eu posso utilizar aqui essa representação. Aqui, ó. Nós temos aqui a senoide desenhada, no eixo vertical eu tenho o valor da tensão em função do tempo, no horizontal eu tenho o tempo, e ela, de novo, aqui desenhada, só que agora no que a gente chama de domínio angular, que foi aquele que eu mostrei para vocês. Eu tenho o valor em função do ângulo, ou o valor em função do tempo, que é a mesma coisa, e nesse eixo aqui eu tenho o ângulo θ, ou o que ele é, que é 2π vezes F, ou ômega t. 2πft ou ômega t. Então, vamos trabalhar dessa forma, né? E com as expressões relativas. Né? Se eu estivesse usando o tempo ou ângulo, no caso aqui eu estou usando o ângulo, a expressão ficaria dessa forma. O valor instantâneo da tensão é o valor de pico, ou V máximo, vezes seno daquele ângulo. Ou, se desejar, a tensão em função do tempo é o valor de pico vezes seno de ômega t. Θ é igual a ômega t, fica a critério. Lembrando que velocidade angular é constante e igual a ômega. Período e frequência, né? É óbvio, vou passar aqui mais depressa. O que é período? É o tempo gasto para a onda acontecer. Né? Tem uma circunvolução completa, eu já estou cansado de falar isso para vocês. E a frequência é o número de circunvoluções ou o número de ciclos por segundo. Está aí a expressão para calcular a frequência. Como exemplo, calcular a frequência da tensão na tomada da sua residência. Você sabe que na tomada da residência de vocês, a frequência é 60 Hz. A frequência do Brasil, comercial ou industrial, é 60 Hz. Os geradores das empresas que fornecem energia produzem um sinal alternado com a frequência de 60 Hz. E o período de uma onda de 60 Hz é igual ao quê? Só pegar a frequência e inverter, eu tenho um período que vai dar 16,67. O tempo que uma senoide transcorre, um ciclo, né, daquela tensão naquela tomada da sua residência ou lá no laboratório, é 16,67. Você pode usar isso como um parâmetro. Né? Tipo assim, a frequência lá da minha residência é 60 Hz. Você está identificando a senoide. Né? Ou então, o tempo daquela senoide, o período dela é 16,67. Está na mesma. Tá? E quando você for caracterizar uma senoide, você não precisa de muitos elementos. A senoide ela tem essa
característica de não precisar de muitos elementos para caracterizar. Você precisa de quê? Da frequência ou do período e do valor de pico. E ficando faltando só mais uma coisinha, que é o ângulo de fase, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tendo isso, você já caracteriza a senoide. Isso aqui é uma sugestão para vocês estudarem, né? Faz a pesquisa aí, vê o que significa comprimento de onda, qual que é o comprimento de onda da tensão na tomada da sua residência e o que é espectro de frequência. Deixando registrado só isso. Então, continuando a caracterização da senoide, né? Essa figurinha aqui já foi passada na aula passada, e tinha aqui E em função do T ou I em função do T, no eixo horizontal, como disse o ômega T, tem lá o valor de pico, né, o valor positivo de pico, o valor de pico negativo, e a diferença entre eles, ou a distância em valor em volts entre eles, que é chamado de valor pico a pico. Quantos volts há entre um pico e o outro? Então, é só somar um com o outro. Aí esse é nóis, sempre positivo, sempre negativo. Já falamos sobre isso aqui, sobre velocidade anular, só para registrar aqui, para vocês lerem depois, para não ter que ficar anotando agora. Eu devia ter deixado vocês anotar, que aí vocês ficavam mais quietos. A gente vai aprendendo. Tudo que eu estou pondo aqui, colocando aqui, é coisa que eu já falei, só estou colocando, como eu disse, para vocês terem registrado sem precisar de anotar a aula. Veja bem esse sinal aí, gente. Dá uma olhada nele. Tenta registrar e memorizar tudo que vocês estão vendo aí. Vou fazer algumas perguntas sobre ele. Vou tirar essa figura daqui e vou fazer a pergunta, tá? Posso tirar? Então, vamos à primeira pergunta. Qual que é a tensão de pico? Ninguém sabe, porque ninguém olhou, né? Que bom, né? Fala o valor para mim, só quero saber quantos volts. Beleza, sabia que ninguém tinha olhado. Segunda pergunta para vocês responderem errado. Tensão pico a pico, lógico. Período. Qual que é o período? Agora vocês vão ter que me dizer qual que é o período. 0,5? Alguém tem outra... Alguém saca outro valor? Não diz que é 0,5. Está errado, não é 0,5, não. Vocês não prestaram atenção na onda, não. São fogo. Vocês não mudam, não. Está aí a onda. Qual que é o período? Passando a hora de eu pôr vocês para trabalhar. Terça-feira que vem, na próxima semana, vai ter um questionário para vocês responderem valendo 10 pontos. Sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, tá, gente? Qual que é o período? 4 milissegundos? Gente, cá entre nós, vocês estão brincando comigo. Período é o tempo transcorrido por uma circunvolução. É o período no qual acontece uma célula. Se ela está começando zero, ela vai terminar no zero, um período depois. Portanto, é 1 milissegundos. Nós temos quantas senoides aqui? 4 senoides. Cada uma num período de 1 milissegundos. Então, no total dá 4, mas o período da senoide é igual a 1. O valor de pico é igual a 12. Aí representado. Mais uma pergunta aí. Qual é a frequência? Obviamente, é o inverso do período, não é mesmo? Sem problema, é só pegar 1 milissegundo e inverter, vai dar 1 kHz. Então, essa senoide aí, que vocês estão enxergando aí, tem uma frequência de 1 kHz. E a frequência angular?
Veja bem, frequência angular, ômega, é 2π vezes f. Toda vez que eu calcular a frequência angular, é isso. Por quê? Porque é a relação entre o arco, né, que é 2π, sobre o tempo, equivalente a 2π, que é o inverso da frequência. Portanto, é 2π vezes f. Como a frequência já está calculada, que é 1 kHz, coloco 1 kHz aqui. Ó. Então, vai ser 2π vezes 1 kHz, que dá 2 kg, né? Vezes π radianos por segundo. Essa é a frequência angular. Significa que aquela senoide está acontecendo com uma velocidade, vamos chamar assim, angular, equivalente a 2.000 vezes π radianos por segundo, de forma constante. Está claro? E a expressão matemática? É essa aí, ó. V em função do tempo é igual P de P, 12 volts, V seno de ômega T. Tá certo? Por quê? Porque ela começa no zero, tá, gente? Guarda bem, ela começa no zero. Se ela começasse diferente de zero, não seria, mas ela começa no zero. Então, é 12 volts V seno de ômega T. O que é ômega? Está aqui, ó, 2kπ. 2kπ, radianos por segundo. Vezes o quê? Vezes o Tzinho, aqui o T. Aqui o T, ó. Então, essa é a expressão matemática. Então, o que ela está indicando para mim? Eu tenho um valor de tensão em função do tempo, que é igual 2 vezes seno de ômega t. Quer dizer, à medida que o t vai acontecendo, vai passando o tempo, para cada tempo, cada instante t, eu tenho um valor diferente. Certo? E a soma, a consideração de todos os valores diferentes, é a função, é a senoide. Aí vem a mais uma pergunta: qual que é a tensão instantânea em 2,25 milissegundos? É só você pegar a expressão matemática e colocar no lugar do tempo o tempo considerado, ou o instante considerado, que é 2,25 milissegundos. Só isso. E vai dar 12, né? Por quê? 12 seno de 2K radianos por segundo, pi radianos por segundo, vezes o tempo, só coloquei os valores aqui, ó, joga lá na calculadora e você vai ter o tempo. O seno, que vai multiplicar pelo 12. Não esquecer que você está trabalhando em radiano, portanto, sua calculadora tem que estar ajustada para radiano, não em graus, nem grade. Tem que ser em radiano, senão não dá certo. As calculadoras geralmente vêm essas três opções, tem que ser em radiano. Então, calcula o valor 2.000 π radianos, né? E multiplica por 2,25. E segundo, corta com o segundo de baixo aqui, ó, e vai dar um número puro. Coloca o número puro na calculadora, acha o 100, multiplica por 12, vai dar 12 volts. A figura já está dizendo isso também. Ó. Vamos voltar com aquela figura lá. O que a figura está dizendo? Olha aqui. Em 2,25 milissegundos, que é a questão, o valor é igual a 12. Observem aqui, ó, 2 milissegundos, 2,5 milissegundos e 2,25 milissegundos. Acho que eu pus certo aqui. Ó. Projetando ela até a figura, eu tenho pico. Ó. Em 2,25 milissegundos, o valor instantâneo é 12 volts. Então, acho que dá para caracterizar, acho que já está perfeitamente caracterizado os elementos que compõem a senoide. Falta ainda fechar a última característica dela, acredito que seja a última, que vocês vão precisar com bastante frequência, que é o que a gente chama de fase inicial da senoide. O que é fase inicial? Fase inicial é o instante real da senoide. Ela necessariamente não precisa iniciar do zero. Ela pode iniciar em qualquer valor diferente de zero. Aliás, ela começar do zero é um caso particular dela é considerado zero. A gente desenha a senoide começando pelo zero só para facilitar o desenho.
Mas quem disse que é sempre assim? É quase sempre diferente, né? E a fase inicial é o instante real que eu considero como zero. E ele é representado por essa letra aqui, ó. Teta zero. O que é teta zero? É o instante inicial ou a fase inicial da senoide. E se ele existe, ele tem que entrar na expressão matemática da senoide, conforme está aí. Ó. Entenda o que essa expressão está dizendo. Se a senoide, veja bem, se a senoide começar no zero, como a gente tem considerado até então, o teta zero, a fase inicial dela é zero. Então, tu coloca o zero aí. Portanto, a expressão matemática fica V de t igual a VP seno de ômega t. Só, mais nada. Mas se tiver um ângulo diferente de zero, aí você tem que acrescentar esse ângulo. E ele pode ser positivo ou negativo. Quer dizer, quando a senoide inicia, ela pode já estar com um valor instantâneo, né? Ou ela vai adquirir aquele valor posterior. Para ficar mais claro, vamos ao desenho dela. Está aqui, ó. O que nós estamos vendo aqui? Uma senoide com um ângulo de fase diferente de zero. O ângulo da senoide, que a gente considera a senoide, particularmente falando, é o instante no qual ela passa do negativo para o positivo, que é este aqui. Só que ele não acontece no mesmo momento do zero do plano cartesiano, que é a referência que a gente utiliza. Então, quando eu coloco lá para calcular, por exemplo, valor instantâneo, ômega t igual a tal valor, eu estou me referindo ao eixo. O ômega t é o ômega t do eixo, é o que está. O ômega t x, né, qualquer valor que eu colocar, é o do eixo. Então, ômega t zero é o zero do eixo. Se eu falasse, qual o valor instantâneo de ômega t igual a 45? É o 45 do eixo. Tá? Só que ômega t zero, a senoide não é zero, ela não está no zero dela, tá atrasada, ela demora mais a chegar. Tá certo? Isso aqui é chamado de atraso. Por quê? Porque ela vai chegar no zero dela depois do zero do ômega t. Aí eu tenho que colocar eu tenho que considerar esse ângulo lá na expressão matemática dessa senoide. Se fosse o contrário, se fosse positivo, né, nesse caso é negativo, né? E se fosse positivo, como é que seria? Mas vamos dar uma paradinha aqui, ó. Vamos calcular o valor instantâneo dessa senoide aqui, ó. E coloquei aqui o ângulo de fase inicial, ou simplesmente fase inicial. Digamos que seja 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Então, a função matemática é VP, digamos 12 volts, por exemplo, V seno de ômega t menos 45 graus. Certo? Aí eu pergunto, qual que é o valor instantâneo em ômega t igual a 45 graus? Ômega t 45 graus, digamos, será esse ângulo aqui. Se eu coloco 45 graus aqui, menos 45 dá zero. Então, para a senoide, o ômega t é zero. O plano cartesiano não é zero, é menos 45 graus. Então, a gente diz que ela está atrasada de 45 graus. Tá? Em 45 graus, ela está com zero. Em zero, ela está com um valor diferente de 45. Ela está ainda no semicírculo negativo, ela ainda não chegou no semicírculo positivo. Se ela tivesse adiantada, por exemplo, essa situação aqui, ó, poderia estar sendo dessa forma. Por exemplo, em ômega t igual a zero, a senoide já aconteceu, já está acontecendo, já está se processando a 45 graus, por exemplo. Então, a expressão tem que entrar por 45 graus positivo. A gente diz que a senoide está adiantada de 45. Dá a impressão que ela está atrasada, porque quando você olha a figura, você está pensando, pô, ela ainda não, ela está atrasada, está para trás, ela está na parte esquerda do plano cartesiano. Não é assim, dessa forma, você não pensa dessa forma. Por quê? Porque em zero ela já existe, né? Já passou o tempo dela, então ela está adiantada. A outra anterior, não, a outra em zero ainda não chegou no zero dela, que é o ponto de referência dela. Então ela está atrasada, essa está adiantada. Então, quando você tiver uma expressão desse tipo, você está vendo aí, você está representando matematicamente
uma função senoidal adiantada do ângulo θ0. Esse ângulo θ0 ele é extremamente importante, a gente chama de fase inicial. Quando você estiver estudando fasores, ele vai ser o ângulo do fasor, e ele que é considerado nos cálculos matemáticos. Tá? Guarda isso aí. Então, continuando. Defasagem. Defasagem é a relação de fase ou diferença de fase. Quando a gente fala diferença de fase ou defasagem, eu estou relacionando uma coisa com a outra. Eu não tenho sentido eu falar defasagem se eu não estiver relacionando. Uma senoide está defasada de quê? Ou em relação a quê? Então, tem que ter uma referência. E essa referência pode ser o plano cartesiano, conforme nós vimos aqui, os ângulos que eu considerei são em relação ao plano cartesiano. Então, ela pode estar em fase, quando o θO é zero, ou adiantada ou atrasada. Mas eu posso, e muitas vezes é feito assim, relacionar uma senoide com outra, ou outras. Aí, a relação de fase não é mais com o plano cartesiano, e sim com as outras tensões que eu estiver considerando. Então, ela pode, da mesma forma, estar em fase, ou atrasada, ou adiantada das outras. Nessa situação, a gente escolhe uma delas como referência, e a outra, ou as outras, são tomadas em relação a ela. Então, a defasagem das outras, ou outra, é em relação a que eu tomar como referência. E eu posso usar de referência para facilitar em fase com o plano cartesiano. Então, vai ser lá, V máximo seno de ômega t para aquela que eu estiver considerando como referência, e as outras, mais ou menos ΔD, conforme ela esteja adiantada ou atrasada em relação à referência, no caso, em relação ao plano cartesiano. Pode falar, pode perguntar. Acabou, não? Se está de 10, 2 é 4. Se está de 10, eu falo, acabou. Não entendi nada. Eu vou explicar aqui, talvez seja a pergunta, se foi relativo, né, ao que eu estou falando. Aqui, ó, tem duas senoides aí. Tem três questões a ser observadas nessa figura. Tem o plano cartesiano, ó, lógico, né? Tem mais duas senoides aqui. A vermelha, observe que a vermelha ela está em fase com o plano cartesiano. Por quê? Porque o zero dela é o zero do plano cartesiano. A azul já está atrasada do plano cartesiano e atrasada da vermelha, né? Nesse caso, este caso é o caso que eu usei a vermelha como referência. Mas pode ter, gente, as três informações aí. O plano cartesiano com seu zerinho lá, a vermelha diferente do zero e a azul diferente da vermelha e do zero. Pode ter essa situação. Mas é muito mais fácil para a gente analisar circuitos quando a gente escolhe uma como referência. Por quê? Porque quando você escolhe uma como referência, o seno que eu considero na expressão matemática é seno de ômega t. Entendeu? Se eu não considero nenhuma como referência, eu vou ter θ0 para uma e para outra, e a outra também. E na hora de desenvolver uma expressão matemática, fica uma expressão matemática normalmente muito complicada. Eu vou ter que usar muito conhecimento de trigonometria, de relações trigonométricas para resolver. Então, use uma como referência. Nesse caso, o ômega t dela vai ser zero. Aí, a expressão matemática fica mais simples na hora que você está somando ou subtraindo uma da outra, que é o que a gente vai fazer. Tá certo? Agora, isso na hipótese de eu estar fazendo um cálculo, ou somando ou subtraindo, da forma que a gente chama algébrica, usando a expressão V máximo seno de ômega t. Mas não é a forma que nós vamos usar sempre. Nós vamos usar muitas vezes para facilitar a forma que a gente chama de números complexos ou forma polar, tá certo? Para isso nós temos que estudar esse assunto, que é o assunto da próxima aula, que é o estudo dos fasores, que é o estudo dos números complexos, para facilitar essa análise, sem ter que estar trabalhando com uma trigonometria mais complicada, tá certo?
Outro conceito interessante, que já falamos algumas vezes, é com relação à tensão cossenoidal. Qual que é a diferença da tensão cossenoidal? Na realidade, só existe uma diferença, que é essa aí, ó. Veja o gráfico. Nós temos aqui duas senoides, uma azul e uma vermelha. A azul, ela está com o zero dela coincidindo com o plano cartesiano. Então, ela é usada como referência. Então, a expressão matemática dela é V máximo sem geometria. Já a vermelha, a senoide vermelha, ela está adiantada de 90 graus. Veja bem, é um caso particular. O θ zero dela é 90 graus e ela está adiantada. Portanto, a função matemática dela, da vermelha, é V máximo seno de ômega-t mais 90. Por quê? Porque ela está adiantada de 90. Mas, se você observar, ela pode ser também considerada como uma cossenoide. O que é a cossenoide? É uma função que a gente chama de função senoidal, cujo ângulo inicial é 90 graus. É uma senoide que já começa no 90 graus, referido ao plano cartesiano. Então, a vermelha, além de poder ser considerada uma senoide, ela também é uma cossenoide, porque ela varia, o valor instantâneo dela varia matematicamente segundo a função cosseno do ângulo que eu estiver considerando. A expressão matemática dela é igual a da senoide, só que no lugar de seno tem cosseno. Então, dá na mesma você usar uma expressão ou a outra. Né? Muitos livros, principalmente quando se trata de engenharia, o pessoal prefere usar a função cossenoide, que em muitos casos os cálculos ficam mais simples. Mas lá, nessa situação, o pessoal já está com mais prática, com mais desenvoltura nos cálculos. Então, pode usar o cosseno sem problema. Mas nós aqui que vamos estar trabalhando com estudo inicial, análise de circuito alternado, é melhor usar sempre senoide. Eu prefiro usar sempre senoide. E colocar a relação de fase que corresponder, seja 90 graus ou diferente. Entendeu? Alguma pergunta? Escutei alguém perguntando aí? Eu tinha visto o 5 de pausa e 8 de 6. Oi? Não. Alguém traduz a pergunta, por favor? Sem tradução, então vou continuar. Eu lembro que no primeiro ano nós falamos sobre tensão de offset e eu vou lembrar, Rick, o que é tensão de offset? É um conceito, é uma situação que você usa muito, muito mesmo em eletrônica analógica, em eletrônica de potência, etc. Tensão de offset é um nível de tensão contínua que você insere na tensão alternada. É como se você pegasse uma tensão alternada e colocasse uma fonte de tensão contínua em série com ela. Lá... Oi. O som está bem ruimzinho, né? Espero que vocês estejam me ouvindo melhor do que eu estou ouvindo vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat aqui. Tem jeito, não. Você pode fazer, colocar a pergunta no chat aí. O macete, eu já falei com vocês, é que quando vocês estiverem assistindo a aula, entra na aula usando o celular. Na hora que vocês forem fazer pergunta pelo celular, eu escuto melhor. Esse esquema de aula passada, assim, um projetor com som que não fica muito bom, vocês perdem muito, eu também, a aula também. Sem perguntas, então vou continuar. Eu quero lembrar a vocês, coisa que já falamos no ano passado, e é importante vocês nunca esquecerem que, primeiro, fontes de tensão podem, sem problema nenhum, serem ligadas em série. Não importa o tipo de onda que ela esteja gerando. Pode ser senoide, triangular, contínua, não tem problema. A resultante de fontes de tensão em série é a somatória dos valores instantâneos dessas fontes todas, porque os potenciais vão se somando ou subtraindo se estiverem invertidos. É soma algébrica.
Mas fontes de tensão não podem ser ligadas, não devem ser ligadas em paralelo. Por quê? Porque quando você tem fonte de tensão em paralelo, vai predominar o valor instantâneo maior em cada instante. E se elas tiverem valores instantâneos diferentes, vai acontecer que, num dado momento, óbvio, um valor vai ser maior que o outro. O maior sempre vai predominar, porque você está falando de potencial. Um ponto que tem um potencial maior que o outro, que tem um potencial menor, o maior prevalece. E uma diferença de potencial maior também prevalece em relação à diferença de potencial menor pelo mesmo motivo. Então, quando você liga duas fontes em paralelo, a maior funciona como fonte porque ela está predominando ou prevalecendo. A menor, como ela não está agindo como fonte, ela não é vista pelo circuito como fonte, ela passa a ser carga, porque o que não é fonte no circuito é carga. Se ela está ligada em paralelo, a fonte de tensão maior vai induzir corrente nela, vai produzir uma corrente nela, e essa corrente é o valor da tensão maior dividido pela resistência da menor. Vocês sabem bem que uma fonte de tensão tem resistência muito baixa, idealmente nula. É como se você estivesse ligando um curto-circuito no sistema, né? Entre os terminais da fonte maior, que certamente vai produzir algum estrago. Não se deve ligar fonte de tensão em paralelo. Não é aconselhável, a não ser que você tenha certeza absoluta que em qualquer momento os valores instantâneos são iguais. Fonte de corrente você pode ligar em paralelo. Você não pode ligar em série, é o oposto, guardem bem. Então, o que nós temos aqui? Uma tensão alternada, senoidal, em série com a tensão contínua. E qual que é a resultante? O gráfico aqui está mostrando. Esse gráfico aqui está mostrando. A senoide aqui está representando a tensão contínua, alternada, essa linha reta, a tensão contínua, e embaixo tem a resultante entre as duas. Observe que a resultante ela tem uma forma senoidal. Isso porque a regra é a seguinte: quando você liga qualquer fonte em série com uma contínua, a forma é a da variável. A contínua não muda a forma, a contínua só muda o eixo. Por quê? Porque você está somando valores variáveis com um contínuo. Então, ou você está acrescentando ou subtraindo os valores. Depende do instante e das polaridades instantâneas. Então, você pega uma tensão contínua que é de 10 e soma com uma variável que vai de 0 a 10, quando a variável está no 0, é 0 mais 10. Quando a variável está no 10, é 10 mais 10. Isso vale para todos os valores da variável. Então, o gráfico resultante tem a mesma forma da variável. Como a variável aqui é uma senoide, o gráfico tem uma forma de uma senoide. Só que essa senoide não tem o eixo normal da senoide original, que é esse aqui. O eixo, que é esse de baixo, né, passa a ser o eixo da função resultante, ou da soma. Né? E esse eixo, observe, ele está posicionado num valor equivalente ao valor da tensão constante. Por exemplo, a tensão constante de 10 é como se eu pegasse a senoide e deslocasse ela para cima 10 volts. Por quê? Porque ao valor da senoide eu estou sempre acrescentando 10, porque está em série com ela. Se eu invertesse a tensão contínua, eu estava subtraindo 10. Aí o eixo ficava deslocado. Então, a tensão contínua, colocada em série com uma tensão alternada, modifica a referência vertical da onda. Só isso. Ela faz com que, inclusive, como aconteceu com esse caso, que a tensão alternada ela fique um tempo positiva e um tempo negativa, cara. Tem um intervalo de tempo negativo. Então, ela é uma tensão ainda alternada porque ela tem polaridade que muda, digamos assim, de forma regular, né? Ela não é contínua, a não ser que essa componente contínua tivesse um valor instantâneo maior que o pico da onda. Aí a onda ficaria sempre acima do eixo. Aí ela não seria alternada mais. Ela seria uma tensão contínua variável, mas não seria uma tensão contínua alternada. Não seria uma tensão alternada. Tá? Então, para fechar, qualquer tensão que você ligar em série,
ou quaisquer tensões que você ligar em série, a resultante é a soma algébrica dos valores. Se for senoide com senoide, são os valores de uma senoide com os valores da outra senoide. Se for contínua com contínua, você já sabe bem, é só somar os valores contínuos. Ou se for formas diferentes, você soma da forma que for. Se tem uma contínua com a variável, fica muito simples, por quê? Porque o gráfico resultante tem a forma da variável e é contínua, muda o eixo daquela, seja para cima ou para baixo, conforme a polaridade e conforme o valor também. Então, mais um passo, só para a gente terminar, tender a terminar esse assunto aí. Ó. Indicar a frequência, veja bem, vou perguntar devagar, que eu quero que vocês respondam isso para mim. Eu espero eu não ter que responder, tá certo? Então, vamos lá. Indicar frequência, período, valor instantâneo quando a senoide cruzar o eixo vertical e a forma de onda do sinal. Então, estou perguntando 3 coisas. Frequência, aliás, 4 coisas. A frequência, o período, o valor instantâneo em ômega t igual a 0, certo? E a forma de onda do sinal. A expressão matemática é essa que está aí. Ó. T de t, 12 seno de 486 ômega. E as π, vezes t, mais π sobre 3. Então, qual que é a frequência dessa onda aí, gente? Por favor. Você tem essa senoide. Você está estudando um circuito, está desenvolvendo um cálculo, e foi dado para você que uma das ondas lá tem essa expressão matemática aí. Aí eu pergunto, qual que é a frequência dessa onda aí? Fala o valor aí. Aluno do terceiro C já está me decepcionando, já deveriam ter feito. Segundo C. Alana, me ajuda aí, Alana. Alana sempre me ajuda. Qual que é a frequência? Vai representar de tudo. Escutei o valor, não põe coloca no chat, por favor. Vocês estão fazendo tudo aí, qualquer coisa menos está prestando atenção na aula, né, meninada? Meio. Está precisando de uma provinha. Vou conversar com o Francisco lá. Vou fazer para dar uma prova para vocês. Gente, olha aqui. Solução. É 6, não? Não. Veja esse valor aí. O que é isso aí? 486 vezes π. Qual que é o nome que você dá para isso aí? Não é seno de ômega t mais θ zero? A expressão da senoide? Ômega t está aí, ó. Θ zero é π sobre 3. Então, 486 vezes π é o valor do ômega. E o que é ômega? 2π vezes... Se prestarem atenção, nossa, está aí a resposta. Ômega 2π vezes f. Portanto, o f é ômega sobre 2π. Isto é, 486π sobre 2π. Isto é, 243,243 Hz. Então, a frequência dessa onda... Vocês acham que nós vamos passar a frequência para vocês? Nós vamos dar a expressão matemática. Vocês é que vão calcular o que precisar a partir dela. Essa onda tem uma frequência de 243 Hz. Por quê? Porque a velocidade angular dela é 486 vezes π. Somente por isso. Segunda pergunta. Período. O período é o inverso da frequência, não é? Então, está aí. Ó.
A frequência já foi calculada, 243, e o inverso de 243 é 4,11 milissegundos. Então, essa função aí, essa senoide aí, sinal senoidal aí, tem um período de 4,11 milissegundos. Nada mais simples do que isso quando a gente pega para fazer. Qual que é o valor instantâneo em ômega t igual a zero? Vocês fazem isso aí? A solução está aí. Ó. A expressão matemática está aí. 12 volts, seno de 486 pi vezes t. É só fazer a substituição. Se 486 pi é ômega, 486 pi vezes t é ômega t. Só que eu quero saber o valor instantâneo naquele instante específico, aquele valor específico de ômega t, que é zero. É só igualar o ômega t zero. Se eu igualo o ômega t zero, só sobra π sobre 3. Então, em ômega t zero, quer dizer, no primeiro ponto do plano cartesiano, essa onda já está com um valor, que chama de valor instantâneo, que é igual a 12 volts vezes seno de π sobre 3. E quanto que dá o seno de π sobre 3 aí, na calculadora? Coloca lá π sobre 3, radiano, função radiano, seno, e vai dar esse valor aí, 10,39. Significa que em ômega t igual a zero, primeiro ponto do plano cartesiano, essa senoide já estará com 10,39, que é o que a figura está indicando aí. Veja bem, ela é uma onda adiantada de π sobre 3. Por quê? Porque na expressão o θ zero é positivo. Se ele é positivo, ela está adiantada, quer dizer, ela vem antes. O zero dela está antes do zero do plano cartesiano. E o valor instantâneo em zero é 10,39. Está aqui. Ó. Entendeu? Não erre isso, pelo amor de Deus. Mais um exercício aqui para vocês não fazerem. Né? Desenhar em um mesmo plano cartesiano esses sinais aí. É simples, é só pegar o plano cartesiano e desenhar essas duas ondas aí. Que já vou mostrar de cara, já que vocês não têm como desenhar e me mostrar. Aí. Essa azul, a função dela é 15 volts vezes seno de ômega t mais 90, porque ela está adiantada de 90. A outra está em fase com o eixo, com o plano cartesiano, e o pico dela é 30. Portanto, é 30 volts vezes seno de ômega t, como está lá na proporção do problema. 30 volts seno de ômega t e a outra 15, pico é 15 vezes seno de ômega t mais 90. Ela está adiantada de 90. O zero dela está cá à esquerda, aqui, está no 90 graus negativo. Está resolvido mais um problema. Vou fechar com esse assunto aí, com esse problema aí. Faça a composição gráfica de dois sinais em série. Esses dois sinais tem as duas expressões que estão aí na frente de vocês. Então, veja bem, isso é um problema que vocês vão ter pela frente aí. Composição gráfica, o que é? É fazer um gráfico compondo dois outros sinais. E eles estão em série, então é somar um com o outro. Então, trocando em miúdos, ou falando de outra forma, faça a soma dos valores das duas ondas que estão aí. Como é que você faz isso? Você vai somar. Então, você vai pegar o plano cartesiano, desenhar seu plano cartesiano, estabelecer os eixos, fazer uma divisão, vai depender do número de divisões que quiser fazer, né?
precisa ser muito, né? Nem muito poucos, que fica pouco preciso. Eu dividi aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é um número bom. Normalmente, os osciloscópios, gente, vocês têm lá no laboratório, tem esse número de divisões. Né? Isso é, costuma ter verticalmente mais uma linha aqui. Ó. Normalmente é 8 por 8, 4 em cima, 4 embaixo e horizontalmente 4 divisões. E cada uma divisão tem as subdivisões lá no osciloscópio. Tá? Eu não vou detalhar tanto, não vou colocar tanta resolução na onda aqui, senão vai dar trabalho para mim. Para mim, esse número aqui está bom. Aí eu vou desenhar primeiro a primeira onda. Qual que é a primeira onda? Graduei o eixo aqui, obviamente. Né? Coloquei em graus, poderia ser em radiano. E eu vou compor a onda aqui. Ó. Como é que eu componho? Eu pego a expressão matemática dela lá. Vocês lembram qual que é a expressão? É 100 volts vezes seno de ômega t. Né? Para cada ângulo desse, eu calculei o valor instantâneo. O primeiro ponto, para ômega t igual a zero, seno de zero é zero, o valor instantâneo é zero. Segundo ponto, 45 graus, seno de 45. Esse valor aí, multiplicado pelo 100, dá esse valor, né? Acho que é 0,707. E vou fazendo isso para todos os anos. Nós já estamos sem paciência. Para cada instante, eu tenho um ponto aí. Ó. E é o que o osciloscópio faz. O osciloscópio digital, por exemplo, quando você liga uma tensão nele, ele pega a expressão matemática da tensão e calcula os valores instantâneos dela, digitaliza e faz o desenho para você. E vai dar essa onda aí. Ó. Da mesma forma, a outra onda, o VB, vou desenhá-la aí. Ó. Esses pontos que estão aparecendo aí são os pontos daquela outra senoide. V máximo, que é 200, V seno de ômega t, menos 45. Aí, para cada um, da mesma forma, eu calculei os valores instantâneos e desenhei a senoide. Está aí caracterizado graficamente as duas senoides. Eu não falei, mas está implícito que as duas têm a mesma frequência. Quando eu não falar, está implícito que as ondas têm a mesma frequência. Porque se tiver frequência diferente, o processo seria o mesmo, mas os valores seriam diferentes. Bem, e a soma? A soma, para eu obter a soma ou a resultante, eu pego cada momento desse aqui, cada instante desse aqui, e somo os valores. Por exemplo, em 0 graus, ômega t zero, a vermelha está com menos 141,42, a azul está com zero. Aí eu somo um com o outro e vai dar o quê? Vai dar menos 141, um ponto branco aí. Em 45 graus, a vermelha que está com zero, a azul está com 70,7. Somar zero com outro valor, o valor da azul vai dar o valor da azul. Está aí o segundo ponto. Em 90 graus, a azul está com 100, a vermelha com 141,42. Ambas positivas. Então, você soma os valores. Vai dar 241. E vai fazendo isso, gente. Vou ficar repetindo como faz. Nesse ponto aqui para 225, lembra que uma está com zero e a outra está com valor negativo. Quando uma está com zero, é o valor da outra. E agora as duas são negativas, você soma os dois valores negativos. Tá aí. A onda é essa aí. Então, essa onda aí é a onda resultante obtida usando um processo gráfico de duas senoides em série, aditivamente falando. Certo? Por que eu coloquei isso aí? Primeiro, para mostrar como que faz graficamente, como é que você compõe ondas. Você desenha, como é que você desenha uma, como é que você desenha outra e como é que você desenha a soma. Se for subtração, uma menos a outra, é só inverter a que está subtraindo e fazer o mesmo processo. Por exemplo, se for VA menos VB, você inverte a vermelha, né? Dá um tombo nela aí e vai somando da mesma forma. Legal? O objetivo é mostrar, um outro objetivo é mostrar para vocês a dificuldade que a gente tem de fazer uma soma de duas senoides usando o processo gráfico. Não é dificuldade, na realidade não é difícil, só é trabalhoso.
Você tem que fazer ponto a ponto, é mais tedioso do que tudo, como a aula está sendo. Fica tedioso, mas é assim que se faz. É assim que se faria se eu fosse fazer a composição gráfica de duas senoides. Não é a forma que a gente vai fazer. Vamos fazer a soma vetorial das tensões. Para isso, nós temos que mostrar para vocês como é feito. Né? Primeiro, eu mostro como é difícil fazer de uma forma, para depois motivar vocês a entender melhor a outra forma, porque é a forma que fica mais simples, que é a forma que todo mundo usa, que é através de vetores, né? Ou, melhor dizendo, através de fasores. Com isso, o assunto fica encerrado com essa observação aí. A solução gráfica, que é o que nós fizemos, é trabalhosa e tediosa. Para isso, nós vamos ter que estudar uma forma melhor, que é através de fasores e números complexos, que é o próximo assunto da semana que vem. Só que antes de fazer isso, para caracterizar mais a senoide, nós vamos fazer mais uma coisinha aqui na aula de hoje, que é esse assunto aqui. Ó. Eu já vou começar logo para vocês. Eu gostaria que esse aqui vocês prestassem mais atenção, gente, do que prestou nesse outro. Ele é menos tedioso. Eu não posso tirar a razão de vocês de ficarem sem prestar atenção, mas ele é muito mais importante. Não é que seja mais importante, é tão importante quanto. Então, noções de valores médios e valores eficazes. Por que nós estamos mostrando isso agora? Primeiro, eu já mostrei onde é gerada, como é que, de uma forma simples, como a senoide é gerada, como a tensão senoidal é gerada. Já mostrei de todas as formas possíveis o que é uma senoide. O que é ano de fase, o que é valor de pico, o que é valor pico a pico, o que é fase inicial, o que é frequência, o que é período, o que é velocidade angular. Está tudo aí na gravação dessa aula. Agora, para caracterizar mais ainda e fechar a caracterização, falta ainda a gente identificar dois parâmetros, que são valores médio e valor eficaz. Tá? Por quê? Porque quando você vai quantificar, quando você vai medir, quando você for querer saber qual que é a influência, ou qual que é a performance que aquela tensão vai produzir numa determinada carga, você tem que saber o valor que a carga enxerga. E são os dois valores. Até agora, você sabe só o valor de pico, frequência e velocidade, tal. Você usa na composição do gráfico. Mas na hora que você pega uma tensão e liga numa carga, você pega um aparelho e vai medir uma tensão, o que o aparelho vai medir? Quando você pega, por exemplo, uma lâmpada e liga na rede, qual a tensão que a lâmpada vai enxergar? Quando você pega um voltímetro para medir uma tensão lá na tomada do seu laboratório, qual o valor que ele vai medir? O que é aquilo que ele está fazendo? Por que aquele valor é usado para quantificar aquela grandeza? Por isso nós vamos estudar isso agora, tá legal? Mas antes de estudar o que é valor médio, o que é valor eficaz, tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que são alguns conceitos matemáticos. Por exemplo, o que é valor médio? Valor médio, não estou falando de valor médio de uma senoide, não, tá, gente? Ou de uma onda quadrada, tal. O valor médio. O que é quando eu falo para você, o que é o valor médio X de uma situação lá? Da forma mais genérica, o que é o valor médio? O valor médio, veja bem o que está escrito aí, ó. Valor médio, o valor médio dos valores, veja bem, parece pleonasmo, né? O valor médio dos valores de uma grandeza de um conjunto de elementos daquela grandeza, tá certo? É dado pela soma dos valores de todos os elementos pelo número de elementos, não é isso? Então, quando você for verificar um valor médio genericamente, você vai pegar todos os valores daquela, ou um conjunto de valores daquela grandeza, somar e dividir pelo número de valores que você considerou. Por exemplo, qual é a média entre 2 e 4? Você soma 2 com 4, dá 6 e divide por quê? Por 2, porque você considerou dois valores. Entendeu? Se tivesse usado outros valores, você somaria esses dois valores e dividiria pela soma, pelo número de valores que você somou. Certo?
Isso é genérico, isso é expressado indicado nessa expressão matemática aí. Ó. Vocês já estudaram, vocês lembram de quando estudaram essa expressão sigma e o somatório? Lembra do que é um somatório? Representado por uma letra, parece um E, isso na realidade é a letra grega sigma, é chamado também de notação sigma. Quando você vai expressar uma soma, a soma, esse E aí significa soma. Então, quando você for expressar uma soma, é muito comum usar a notação sigma. O que a notação sigma indica para mim? Presta bem atenção. Primeiro, está dizendo que é uma soma. Segundo, que esse I que vem escrito embaixo aqui, ó, é o valor do primeiro elemento da soma. E xi são os elementos da soma. E n é o número de elementos da soma. Então, o que o sigma está dizendo para mim é que, dado certo elemento, dado um n número de elementos, eu vou estar somando eles. Certo? E se eu divido ou multiplico pelo inverso do número de elementos que eu considerei, eu estou calculando a média. Então, essa é a expressão matemática da média, genericamente falando. Então, esse x com a barra em cima aqui está representando o valor médio da grandeza x, também indicado dessa forma aqui, x médio. E a soma de x1, x2, x3 até xn, dividido por n, que é o número de valores que eu considerei. Então, esse izinho aqui, ó, minúsculo, é o primeiro valor da soma. Então, começa sempre com ele e vai somando os outros valores. Então, tem uma expressão matemática, cada situação tem uma expressão matemática, você vai somando tudo e divide pelo número de elementos que você somou e te dá a média. Nós vamos mostrar isso lá, já já, relacionando com a senoide, tá? Então, isso aqui que eu falei, o I é chamado de índice da soma, ou o valor inicial do conjunto de elementos que você está somando. Só para situar mais, para a coisa não ficar muito vaga, veja bem, você estuda. Podemos continuar, gente? Está acabando a aula. Nós vimos lá em circuitos elétricos, em FP, aliás, ano passado, e grandeza é tudo aquilo que podemos medir e atribuir um valor, concorda? Lembram disso? E as grandezas podem ser divididas em dois tipos, as discretas e as contínuas. Não indiscretas, tá? Contínuas. Vou explicar o que é isso. Nós não falamos sobre isso ainda. O que é grandeza discreta? Grandeza discreta são aquelas às quais podemos atribuir um número inteiro. Você veja bem, vamos guardar isso aí. Grandeza discreta é quando você pode atribuir um número inteiro. Por exemplo, número de pessoas numa fila, páginas no livro. Você não pode falar, por exemplo, que tem 1,5 pessoas numa fila. Você não pode falar que um livro tem 5,5 páginas, a não ser que você rasgue uma página, né? Mas as grandezas discretas são aquelas que você só pode identificar usando números inteiros. Morreu aí. Por exemplo, número de alunos numa fila. Tem um número de pessoas numa fila. Né? Não vou chamar de alunos, não, embora esteja aparecendo. O número de pessoas numa fila é uma grandeza discreta, porque você não tem meia pessoa, você não tem 10% de uma pessoa na fila. Você tem um número inteiro de pessoas numa fila, concorda? Então, isso é uma grandeza. A fila é uma grandeza discreta. Fila, ou número de pessoas numa fila, que é a própria fila, é uma grandeza discreta. Agora, a pessoa na fila é um elemento do conjunto da fila, tá certo? Então, uma fila, ela é uma grandeza discreta, né? Ou uma grandeza discreta é um conjunto de elementos, né? Só que a fila, a grandeza discreta, ela só pode ser indicada com números inteiros, mas os elementos não necessariamente precisam. Por exemplo, se eu tenho uma fila de pessoas, com 10 pessoas, elas podem ter características diferentes, pode ter altura diferente, peso diferente,
Aí os elementos podem ser identificados com números não inteiros, mas a fila, ou a grandeza discreta que a fila é, tem que ser com número inteiro, tá certo? E outra coisa que é importante, em qual condição? Se eu perguntar, por exemplo, qual que é o número de alunos na fila do bandejão? Eu tenho que estabelecer uma condição, porque tem hora que tem 10 pessoas, tem hora que tem uma pessoa, na hora do almoço tem 200 pessoas. Então, eu vou estabelecer qual é o número de alunos na fila do bandejão no horário tal. Então, é a condição. Então, quando você for calcular uma média, você tem que estabelecer em qual condição você está calculando a média. Tá legal? Então, continuando aí. Agora tem o segundo tipo, que são as grandezas contínuas. Grandezas contínuas são aquelas que eu posso atribuir valores, inclusive diferentes, inclusive não inteiros. Isso aqui pode ser inteiro ou não inteiro. Por exemplo, temperatura é uma grandeza contínua. Eu posso dizer, por exemplo, que está agora 29 graus, ou 29,5 graus, entendeu? Por exemplo, a pressão pode ser de tantos newtons, né? Newton, que é a unidade de pressão, ou 10 newton, 10,1, quer dizer, pode ter número inteiro ou não. Quando pode ter número inteiro ou não, se chama de grandezas contínuas. Por exemplo, o valor de uma senoide, né? Ele pode ser 10,1 volt, 5,1 volt e tal, tal. Então, é uma grandeza contínua. Fechando, que sinais elétricos, em geral, são grandezas contínuas. Geral são, por quê? Porque podem apresentar valores diferentes de zero. De zero, não, valores não inteiros. Por exemplo, está aí um exemplo de grandezas contínuas. Esse gráfico está mostrando o quê? Mostrando o azul, corrente em função do tempo. O vermelho, tensão em função do tempo. Esse outro aqui, ó, está mostrando potência em relação ao tempo. Todos eles são grandezas que apresentam valores que podem ser inteiros ou não, mas, portanto, são grandezas contínuas. Vamos usar um exemplo só para praticar aqui. Ó. A pergunta é, a questão é, deseja-se obter o peso médio, veja bem, peso médio, já estou começando a entrar no conceito de médio aqui, ó, o peso médio dos alunos da fila do bandejão no intervalo para o almoço. Veja bem, peso médio que eu quero, a grandeza é número de alunos e a condição intervalo para o almoço. Vou chamar isso de P médio. Certo? Qual que é o objetivo? Calcular quantos quilos de batata frita devem ser feitos. Isso é uma preocupação que eles têm. Por quê? Porque dependendo, por exemplo, do horário, né, da média que ele vai calcular, ele vai ter que fazer 1 tonelada de batata frita ou 100 quilos de batata frita. Conhecendo os alunos do Cefet, provavelmente ele tem que fazer mais do que 100 quilos de batata frita na hora do almoço. Não é isso? Então, verifica-se o peso médio de cada aluno, P médio, o Pzinho, né? P individual, soma de todos os alunos naquele horário e divide pelo número de alunos que você contabilizou daquele horário. Está aí, ó. Então, na hora do almoço, você vai lá, verifica quantos alunos tem, vê o peso de cada um. Você pode observar que os pesos são diferentes. Né? Tem uns aqui que comem mais batata frita e outros nem tanto. Né? Aí você soma o peso de cada um e divide pelo número de alunos que você considerou. Né? Por exemplo, depois eu dou o exemplo. Então, o peso médio, que você precisa informar o dono lá do restaurante, tem que ser calculado usando essa expressão aí. Ó. Olha o somatório sigma aí. Ó. É o peso do aluno 1, do aluno 2, até o aluno N qualquer lá, dividido pelo N. Aí eu tenho o peso médio dos alunos. Conforme eu falei, é isso aí. Ó. Continuando mais rápido. Na fila que eu considerei lá, digamos que eu fui lá, tinha 8 alunos, eu pesei cada um. Então, P1, P2, P3, cada um tem esse peso registrado aqui. O que eu fiz? Eu fui lá no somatório, né? Somei os pesos que eu verifiquei lá. Está aí.
dividir pelo número de pesos, é isso aí. Então, lá na fila do bandejão, eu obtive, né, um peso médio de 71,125 quilos. Aí vai ter um critério, né? O que aquilo vai me informar? Quando eu calculo a média de uma tensão e obtenho o valor, qual a importância daquele valor para mim? No caso da batata, é importante eu saber aquele número, porque eu já vou saber o número de batata que eu vou fritar. No caso de uma tensão ou corrente ou potência média, eu vou ficar sabendo qual que é a influência daquilo no processo que eu estou considerando. Por exemplo, se eu tiver com a tensão alternada ligada a um motor, eu sei o seguinte: quando eu ligo uma tensão no motor, de corrente contínua, por exemplo, ele vai girar com uma certa velocidade. Essa velocidade depende do valor da tensão, entre outras coisas. Se eu aplico uma tensão, ele gira com uma velocidade. Se eu aplico outro valor, ele gira com outra velocidade e vai. Né? Agora, imagina que eu ligo nele uma tensão que não é constante, que fica variando. Qual que vai ser a resposta do motor? Ele vai girar com uma velocidade, porque tem um valor ali, ou com outra velocidade, porque o valor vai modificar? Ele vai girar, gente, com a velocidade que é a média dos valores que eu ligar. Por isso que eu preciso conhecer a média. Por quê? Porque em função dela, eu sei qual que é o efeito, eu sei qual que é o número de batata, quantos quilos que eu vou comprar, eu sei qual que é a velocidade do motor. Porque quando eu aplico, por exemplo, uma tensão no motor, ele vai girar com uma velocidade que depende daquela tensão, mas de repente a tensão muda. Digamos que ela diminuiu, o motor estava acelerando, de repente eu diminuí a tensão, ele desacelera, não é? Aí ele vai desacelerar, mas de repente supõe que eu aumentei a tensão de novo, ele vai acelerar de novo. E vai ficar naquela de acelerar, reduzir. Como existe inércia térmica, inércia mecânica, o motor ele não vai ficar variando a velocidade por causa da inércia. Ele vai atingir uma velocidade e fica naquela. E aquela velocidade é dada pela média das tensões que eu ligar. Então, veja a importância de se conhecer essa grandeza chamada média, certo? Então, tem cargas que você extremamente necessário você conhecer a média para saber qual que é a performance. E essa média ela pode ser positiva ou negativa. Suponha que você aumentou a tensão de 0 a 100 lá no motor. Ele vai girar no sentido. Tender a girar no sentido equivalente a 100. De repente, você passou a tensão para menos 100. Aí ele vai tender a reduzir para zero e depois inverter para chegar na velocidade dada pelo menos 100. Mas logo a seguir você ligou mais 100 de novo. E se você ficar ligando mais 100, mais 100, mais 100, menos 100 em intervalos regulares iguais, o que vai acontecer com o motor? Ele vai ficar sem saber se vai para a esquerda ou para a direita. Porque a força que você está aplicando, fazendo ele girar num sentido, é igual a força que você está aplicando para fazer girar em sentido contrário. Se as duas forças são iguais, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar parado. Ele não vai para um lado nem para o outro. Por quê? Porque a média é zero. A média de uma grandeza igual a 100, somada com uma de menos 100, vai dar zero. Então, você, por exemplo, está lá no seu laboratório, pega um voltímetro e liga ele na rede elétrica. É o caso mais típico que tem, eu já até comentei com você sobre isso no ano passado. Você pega um voltímetro, ajustou ele, aquele voltímetro que vocês viram lá naqueles simuladores, ajustou para medir valor contínuo. Valor contínuo é igual a valor médio, é a mesma coisa. Você ajustou ele para medir valor médio e ligou ele lá na tomada. Ele vai marcar zero. Por quê? Porque ali tem uma tensão senoidal, e vocês vão ver daqui a pouco, e o valor médio de uma tensão senoidal é zero. Se o valor é zero e ele mede o valor zero, ele vai marcar zero. Se você põe o voltímetro lá, mede zero. Aí que você vai falar, então não tem tensão. Posso pôr a mão, por exemplo. Só que você, na hora que você coloca a mão, a sua mão não age em função do valor zero, concorda? Vai circular uma corrente lá que vai estourar a sua mão. Então, se você liga lá uma coisa, uma carga qualquer, cuja performance não é
proporcional ao valor médio, você está achando que não tem nada e tem, aquela carga vai produzir um efeito, né? Por exemplo, se você liga uma lâmpada lá, a lâmpada vai acender. O voltímetro marcou 0, mas a lâmpada acendeu. Por quê? Porque a grandeza, valor médio, não serve para indicar para você o que acontece quando você liga cargas cuja performance não é relacionada ao valor médio, e sim a outros tipos de valores. Por exemplo, o valor eficaz. Aí, sabendo do valor eficaz, que nós vamos mostrar daqui a pouco, na próxima aula, você sabe qual a quantidade de luz que a lâmpada vai acender, quer dizer, você vai relacionar, você sabe se vai ficar mais acesa ou menos acesa, entendeu? Ou qualquer outro efeito. Por exemplo, se você ligar no aquecedor, você vai saber que aquela temperatura é função daquele valor eficaz, e aí vai. Então, é importantíssimo a gente conhecer o valor médio e o valor eficaz da grandeza. E nós vamos começar primeiro mostrando para vocês como calcula o valor eficaz da senoide, no início da aula que vem, tá legal? Ficou claro? Vou encerrar a aula. Certamente vai ficar mais claro na aula que vem. Gente, era isso que eu tinha para falar, né, hoje com vocês. Então, ó, encerrada a aula por hoje, desejo para vocês uma boa semana. Vou parar a gravação.